Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando o workshop Plano de Metas. E como eu já falei aí para você aí no vídeo de boas-vindas, eu te dou os parabéns. Te parabenizo justamente porque você faz parte da minoria das pessoas que está em busca de conhecimento, de ferramentas, de aprimoramento e principalmente as pessoas que definem metas e objetivos para a sua vida. E eu quero poder neste treinamento, neste workshop, compartilhar com você aí um pouquinho da minha experiência, da minha vivência, do meu conhecimento, que possa te ajudar a desenvolver metas, a que você possa conquistar os seus objetivos no decorrer aí do ano de 2019. Bom, primeira coisa, eu gostaria que você refletisse um pouquinho, né? Que você fizesse uma breve reflexão do que foi, de como que está sendo a sua vida. Por isso que nessa primeira aula a gente vai falar um pouquinho aí sobre a nossa vida, o nosso estado atual. Então o tema da aula de hoje é reconhecendo o seu mapa de vida. Então imagine que a sua vida é um mapa. E como é que está traçado esse teu mapa? Aonde está delineado? Quais são os caminhos que você tem percorrido? Né? E quais são os caminhos que esse mapa está te levando ou vem te trazendo até aqui? Entendendo que todo o esforço que nós fizemos para chegar até aqui, muitas das vezes não será o mesmo que nós vamos ter que utilizar, ou será o mesmo esforço, ou as mesmas ferramentas, ou as mesmas técnicas para nos levar a um próximo passo, ao estado desejado. E é isso que a gente vai falar na aula seguinte. Vamos falar sobre a questão do estado desejado, onde nós queremos chegar. Então é importante a gente definir um objetivo, um foco principal. E a partir dele a gente criar metas e objetivos então para chegar e conquistar então, né, os nossos sonhos. Bom, vou fazer uma breve apresentação minha aqui para você. Eu sou empreendedor aí desde 2013, sou palestrante, ator. Minhas formações em coaching, self-life coach, coach education, leader coach e analista comportamental. Minha formação, tenho formação técnica na área de saúde e segurança, onde eu comecei toda a minha trajetória na área profissional. Fiz graduação também na área de gestão ambiental e atualmente o curso Administração de Empresas pela Universidade Leonardo da Vinci, aqui de Santa Catarina. Bom, e a minha especialidade então é em gestão comportamental, né? Comunicação e liderança, onde eu utilizo então o teatro como forma de desenvolvimento pessoal, de desenvolver a questão da comunicação, liderança, enfim. Bom, eu vou comentar com vocês uma pequena parte, uma experiência que aconteceu comigo, né? Em 2013, então, quando eu me aventurei, quando eu fui abrir um negócio, abrir um empreendimento, quando eu decidi que eu queria utilizar mais do meu potencial, eu decidi que eu vou abrir um negócio e vou trabalhar, então, por conta própria. Bom, só que o que eu não sabia, e eu fui saber do outro lado, que todo o conhecimento que eu tinha da minha área, eu ia aplicar numa parte do meu negócio, que era a execução do serviço, atender os clientes, as necessidades dos clientes. Ali eu sabia, né, que era dar assessoria, consultoria, treinamentos. Só que o grande desafio foi justamente olhar para o meu negócio e aí eu descobri que eu sabia muito pouco de como gerenciar um negócio. Que se eu realmente quisesse que a minha empresa tivesse sucesso, que prosperasse, eu precisava desenvolver várias habilidades, eu precisava buscar mais conhecimento, capacitação, em áreas que não estava relacionada diretamente na área que eu atuava até então, que era diretamente a área de saúde e segurança do trabalho, né? Era uma área totalmente técnica, como eu já comentei. Então eu tive que buscar mais conhecimento, tive que buscar mais capacitação. Principalmente na área do marketing, na área comercial, na área financeira, administrativa. E aí eu começo a olhar, comparar então, a nossa vida como uma empresa.
Porque eu sou o gestor do meu negócio, eu sou o gestor da minha vida. E se eu não tiver capacitado para fazer essa gestão, esse negócio vai à falência. É por isso que boa parte das pessoas, como eu falei para vocês, menos de 93% das pessoas têm metas definidas a médio e a longo prazo. O que seria de uma empresa se não tiver uma visão de onde ela quer chegar? Se ela não tiver um planejamento estratégico, se ela não souber quais são os seus pontos fortes, se ela não tiver clareza de quem são os seus concorrentes e o que é preciso ela fazer para se destacar, essa empresa vai à falência. E da mesma forma é a nossa vida, a gente precisa ter conhecimento a fundo da nossa vida. Nós precisamos ter uma clareza para onde nós estamos indo, da onde nós viemos e o que realmente a gente quer. Porque quando eu não sei para onde eu estou indo, qualquer caminho serve. E aí que entra o grande desafio: desenvolver, elaborar metas a curto, a médio e a longo prazo que estejam atreladas com esse propósito, com essa missão. E aí, uma grande minoria das pessoas, muito pouco, tem metas. E ainda, parte dessas pessoas que têm metas não consegue colocá-las em práticas, não consegue executá-las. Por quê? Porque são maus gestores. Isso não quer dizer que a pessoa ela não tem capacidade. Na verdade, ela não tem talvez habilidade numa determinada área. Ou muitas vezes pessoas que são excelentes, seres humanos fantásticos, têm conhecimento, são talentosos, mas têm dificuldade de executar, de colocar em ação. Só que o que está faltando é desenvolver a habilidade. Talento é aquilo que nasce com a gente. Habilidade é aquilo que se constrói com conhecimento, com prática, com treinamentos. E é isso que a gente precisa. Então, quando eu for desenvolver uma meta na minha vida, eu preciso olhar, primeiro, ter clareza das coisas que estão em minha volta, ter clareza da minha situação atual, ter conhecimento dos meus pontos positivos e dos meus pontos negativos. Por quê? Não basta apenas saber o que eu sou bom, o que eu faço bem, quais são os meus talentos, mas ter consciência das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, dos meus pontos negativos. Porque a partir disso, eu vou trabalhar, então desenvolver estratégias para alavancar, ser melhor ainda no que eu faço e minimizar, buscar conhecimento, capacitação, uma forma para que os meus pontos negativos não me bloqueiem, não me sabotem. Quando eu desenvolver uma meta, primeiro, essa meta ela está de encontro com o meu propósito, essa meta ela está atrelada ao meu objetivo principal, só que antes de você estabelecer então essa meta, ou junto ao momento que estiver estabelecendo essa meta, analisar se você está preparado, se você realmente está fazendo por merecer. Não quer dizer que nós não merecemos aquilo que a gente quer, aquilo que a gente idealiza, só que quando eu falo por merecimento, se realmente eu estou fazendo algo para poder alcançar esse objetivo. Eu gostaria que, antes de mais nada, a gente começasse com uma breve reflexão, porque o objetivo principal dessa primeira aula é a gente refletir sobre a nossa situação atual, refletir as situações que já nos aconteceram, porque ela nos diz muito quem nós somos e ela nos diz muito quem nós vamos ser. Eu sempre falo que nós não temos fracasso, nós temos resultados. Então, se eu não estou conseguindo, estou tendo dificuldade, a ideia não é desistir do plano, não é desistir do objetivo, mas tentar encontrar uma outra estratégia, fazer uma revolução no meu plano. Esse é o caminho do sucesso. Eu queria que tu pegasse papel e caneta, senta confortavelmente aí onde você está, se você está no sofá, se você está numa mesa, está na sua cama, não sei, em qualquer momento. Eu gostaria que tu tivesse no momento, se você está em um local conturbado, deixe para assistir essa aula num local tranquilo, porque é importante concentração agora, tá? Então, senta num local tranquilo, pegue papel e caneta e eu vou te fazer algumas perguntas.
A primeira delas, pense em 3 coisas mais importantes que aconteceu na sua vida no ano que passou. Então, queria que tu pensasse em 3 coisas mais importantes que aconteceu com você no ano passado. Agora responda aí no caderno, abaixo de cada situação dessa, de cada evento importante desse. Como foi? Como você se sentiu? Quem esteve com você? E por que foi marcante para você? Por que foi importante? Responda. Agora que você respondeu, eu gostaria que você analisasse, olhasse para essas 3 coisas e refletisse. Refletisse como foi, sobre essas respostas aí que você deu. Por que foi tão marcante? Por que foi tão importante? Reflita aí, feche os olhos e reflita sobre cada evento desse. O próximo passo agora, eu queria que você então, da mesma forma, do exercício anterior, agora eu gostaria que você refletisse sobre as coisas que não deram certo. Pode colocar várias delas, o que vir na tua cabeça. Aí eu gostaria que você respondesse. Você tinha um plano de metas? Sim ou não? Quais metas você não conseguiu realizar? Coloque aí. Por qual motivo você não realizou? Quais dificuldades você encontrou? Como você se sentiu? Que hábitos ou crenças negativas você acha que atrapalhou você no ano que passou? Se você tivesse uma segunda chance, o que você faria de diferente? Então, da mesma forma do exercício anterior, eu gostaria que agora você refletisse sobre as coisas que não deram certo, as coisas que não aconteceu ou que não saiu da forma que você esperou, ou da forma que você esperava. Reflita sobre elas. Reflita como foi o seu emocional, como você se sentiu e como você recebeu essa situação. Você ficou frustrado? Você se sentiu para baixo? Você teve uma baixa autoestima? Qual foi o seu comportamento em relação a isso? Se você tinha metas, se você conseguiu concretizá-las, meus parabéns. Mas agora, se você não conseguiu, se você não tinha metas, se você não tinha um planejamento, não tinha um plano, uma estratégia, é um momento muito importante para você rever o porquê, os reais motivos que você não vem tendo êxito em algumas áreas da sua vida. Por que temos medo de fracassar ou colocar metas desafiadoras em nossas vidas? Então, o medo do fracasso é o maior obstáculo que se impõe ao sucesso e à felicidade na vida adulta. Vê uma criança sonha, ela não tem medo de falar dos seus sonhos para ninguém. Nós nos reprimimos, a gente tem dificuldade de falar muitas vezes para as pessoas que estão em nossa volta, que a gente quer isso, que a gente quer crescer, que a gente tem um sonho. A gente tem medo do que as pessoas vão achar, a gente tem medo do que as pessoas vão dizer. Esse medo originou aonde? Lá na infância. É resultado de críticas destrutivas, de erros cometidos muitas vezes pelos nossos pais durante a nossa criação. Só que, felizmente, trata-se de um medo aprendido. Justamente por isso, pode ser desaprendido também. Ou seja, liberando você dos temores, dando-lhe mais autoconfiança, porque é autoconfiança, é disso que a gente precisa, é desse gás para nos colocar para frente. Então, o ponto de partida para eliminar esse medo é aceitar e perceber que nenhum sucesso é possível sem fracasso. Os fracassos são necessários. Abraham Lincoln foi considerado um dos grandes fracassados da política norte-americana. Ele foi um homem que perdeu seu empreendimento, perdeu sua namorada, foi derrotado diversas vezes nas eleições. Só que ao invés dele se considerar um fracassado, ele entendia que a cada derrota ele aprendia cada vez mais. Ou seja,
E ele persistiu, e ele ganhou a eleição e se tornou um dos presidentes mais importantes e respeitados dos Estados Unidos. Agora imagine se ele tivesse desistido na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Jamais ele tinha conseguido chegar onde ele chegou. Thomas Edison foi o inventor de maior sucesso do século XX. Ele não desenvolveu apenas a lâmpada, mas também uma companhia de energia elétrica que se tornou possível a venda e a disponibilização de corrente elétrica e a comercialização de lâmpadas para cada cidade, vila e aldeia do país. Thomas Edison também foi um tremendo fracassado como inventor. De fato, ele falhou mais vezes do que qualquer outro inventor da sua época. Cada tentativa de encontrar o filamento adequado para a primeira lâmpada elétrica, ele fracassou milhares de vezes. E quando perguntavam para ele se ele não ia desistir, a resposta era clara. Claro que não. Eu apenas não tive um fracasso, mas eu conheci mais uma forma de fazer errado. Segundo Henry Ford, que embora estivesse falido aos 40 anos, se tornaria posteriormente um dos homens mais ricos do mundo ali da sua época. Ele afirmou: o fracasso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Ou seja, é a partir dos fracassos, das pequenas derrotas que nós aprendemos. E nós temos que aceitar isso. Nós temos que aceitar mentalmente, estar preparado para isso. E toda vez que nós estabelecemos metas e objetivos na nossa vida, a gente tem que estar preparado para que as coisas não saiam da forma que a gente quer. É necessário, porque é através do fracasso que a gente aprende. É através dos tombos que a gente aprende a caminhar. Agora olha essa figura, Napoleão Bonaparte. Ele, os historiadores consideram ele como possivelmente o general mais brilhante dos campos de batalha. Em sua carreira militar, que durou mais de 25 anos, envolvendo centenas de batalhas entre grandes e pequenas, alguns dizem que somente a presença dele junto às suas tropas equivalia a um adicional de mais de 40 mil soldados junto ao seu exército. Somente pelo quê? Pelo encorajamento moral que ele proporcionava. Ele era famoso por investir no tempo de estudo minucioso do campo de batalha. Ele fazia uma análise de todas as suas potenciais, dos pontos fracos, dos pontos negativos que ele tinha. Ele se preparava cuidadosamente, sem falsas ilusões. E ele mantinha uma atitude fria diante dos piores cenários. Geralmente aí no andamento da batalha, quando aquela confusão se generalizava, de toda parte vinham mensageiros e agentes, chegavam até ele pedindo notícias e mensagens, solicitavam instruções, o que poderia fazer, o que ia fazer agora, o que ia fazer no determinado momento. Suas respostas eram sempre bem claras, concisas e imediatas. Independente do que acontecesse, ele tinha uma ordem, uma resposta exata e na ponta da língua. Então, o ponto de partida para o triunfo sobre a adversidade é superar o medo do fracasso, ao ponto de se dispor a avançar com ousadia rumo aos nossos sonhos. Por isso a importância de fazer planos detalhados, colocar no papel, descrever minuciosamente os passos, ter uma estratégia sólida. Imagine comigo um edifício sendo construído. Então, quanto mais alto se pretende chegar com essa estrutura, mais profunda devem ser as escavações. Porque ele precisa de solidez, ele precisa de uma base muito forte. E é disso que nós precisamos para que a gente tenha uma chance maior de sucesso, para que a gente possa chegar mais altos às nossas conquistas. Nós precisamos solidificar a nossa base, ter uma clareza profunda daquilo que a gente quer. E importância, e tudo começa colocando no papel. Então, quanto mais nós falamos, quanto mais nós pensamos, escrevemos e detalhamos os nossos objetivos, mais força nós temos para superar as adversidades, superar o medo e o fracasso. E não vai ser qualquer coisa que vai nos impedir. Então, nesse workshop, nós vamos falar sobre alguns passos. Primeiro, é a clareza do nosso estado atual, identificar aonde nós estamos, identificar as consequências ou os resultados que nós estamos tendo na nossa vida, tanto do ponto de vista positivo quanto negativo.
Identificar também os comportamentos que nós temos, os comportamentos sabotadores, o porquê nós estamos tendo alguns resultados insignificantes ou resultados ruins em algumas determinadas áreas da nossa vida. E outra questão mais importante, clareza, identidade e propósito. Eu preciso ter clareza para onde eu estou indo. Então, antes de mais nada, eu preciso ser, ou seja, ter a crença de identidade, saber os meus valores. Eu preciso ter conhecimento sobre a minha vida, o meu estado atual, ter conhecimento das minhas capacidades. E aí o fazer está relacionado aos nossos comportamentos. A vida, na verdade, ela só nos traz, ela só é uma resposta dos nossos comportamentos. E muitas das vezes os nossos comportamentos estão embasados em estímulos que existem em nossa volta, seja eles negativos ou seja eles positivos. Então eu costumo dizer, é aí que entra. Por isso que eu acho fantástico o mundo do teatro e da arte. E é essa área que eu quero buscar e poder ajudar as pessoas que estão em minha volta, porque da mesma forma que ela me ajudou e vem me ajudando no decorrer desses anos, eu tenho certeza que eu posso ajudar vidas. Simplesmente voltando-se às bases do teatro. O que é a base do teatro? É justamente o papel de um ator é pegar um personagem, conhecer esse personagem, entender esse personagem, saber realmente o que esse personagem quer ser, fazer e conquistar dentro daquela história. Todo personagem dentro de uma história, desde um livro que você lê, um filme que você assiste, ele está numa trajetória contínua, em busca de alguma coisa, de satisfazer alguma coisa, de conquistar alguma coisa. E é essa busca que move esse personagem dentro dessa história. E é essa busca que faz essa história ser instigante, ser emocionante, e você ficar 1h30, 2 horas, 3 horas, parado em frente a uma tela assistindo um filme. Porque você está ali torcendo pela conquista desse personagem. Você quer ver o resultado, aonde ele vai chegar e o que ele vai conseguir fazer e nas situações que vai acontecendo no decorrer dessa história. Então, a arte cênica, a dramaturgia, a literatura, ela pode nos ensinar muito para a nossa vida. Então, eu tenho que conhecer quem eu sou. Quem é a minha personalidade, como eu ajo numa determinada situação, fazer o que eu faço, quais são as minhas capacidades. Será que eu preciso desenvolver alguma nova habilidade para o que eu quero conquistar lá na frente? Será que eu preciso melhorar o meu relacionamento junto às pessoas, a minha comunicação? Eu preciso ter um conhecimento mais a fundo sobre a minha área para mim crescer como profissional? Eu preciso fazer um curso, buscar uma especialização para que eu possa gerenciar melhor o meu negócio ou abrir o meu negócio numa determinada área para que eu possa merecer e conquistar. Então toda busca, toda conquista, ela está embasada no merecimento. Antes disso, vem a pessoa, o que ela faz para determinar o que ela conquista lá na frente. Precisamos minimizar nossas fraquezas comportamentais e maximizar nossos talentos e pontos fortes. Algumas literaturas dizem que você precisa apenas focar nos seus pontos fortes. Só que não adianta eu focar no meu ponto forte, sendo que o que está me levando para baixo, o que está fazendo eu ter um resultado ruim são os meus pontos fracos. Eu não posso focar, claro, eu não posso colocar o meu foco nos meus pontos fracos, mas eu tenho que ter consciência e saber o que eu faço para não deixar que esses pontos negativos atrapalhem a minha vida. Quais são os meus pontos fortes e fracos? Eu gostaria que nesse momento, então, você pegasse a tua folha, a tua caneta, o teu lápis e você riscasse essa folha ou pegasse uma outra folha, risca ela ao meio. Pega ela na horizontal. Pega ela na horizontal e faça isso aqui, ó. Faça um risco ao meio. De um lado, você coloca pontos fortes e do outro,
você coloca pontos fracos. Dessa forma. Tá? Faça um risco e escreva pontos fortes, pontos fracos. E aí eu gostaria que você então pausasse esse vídeo e você escrevesse quais são os seus pontos fortes, quais são os talentos, os conhecimentos que você tem, o que você tem de bom, que você sabe que as outras pessoas sabem e já te disseram. Coloque ali teus pontos positivos. Depois, passe para outra folha e elenque os seus pontos negativos, que você sabe e que você sabe que as outras pessoas sabem ou que alguém já te disse. Faça esse exercício e depois você retome a continuidade desse vídeo. E aí, o que você achou desse exercício? Eu tenho certeza que foi muito mais fácil você pontuar ou descrever seus pontos fortes, seus pontos positivos, e você teve muito mais dificuldade em pontuar, em colocar aí no papel seus pontos negativos. Agora, eu gostaria que tu olhasse aí para a sua lista e você analisasse. E você analisasse as tuas atitudes, os teus comportamentos em relação ao ano que passou e quais desses pontos aí você acha que interferiram de forma positiva ou negativa, né, na tua performance, nos teus resultados. Pense em qual deles ou qual deles deveria ter um foco prioritário. E não estou falando somente dos pontos fracos ou dos pontos negativos. O que realmente te atrapalha, o que realmente vem te prejudicando? Qual deles você poderia, nesse exato momento, começar a agir, desenvolver, trabalhar uma estratégia, colocar um objetivo aí, uma pequena meta, que você poderia fazer uma ação, ou um novo comportamento, uma nova atitude que você poderia passar ou você poderia tomar para que esse comportamento ou te ajudasse mais, no caso de um comportamento positivo, estivesse mais presente para te facilitar mais ainda, alavancar a sua carreira, o teu negócio, as tuas metas, ajudar nas tuas conquistas. E relacionado aos pontos negativos, o que você poderia passar a fazer? Qual atitude você tomaria para que eles deixassem de te atrapalhar ou você minimizasse as ações negativas sobre as tuas conquistas? Bom, essa reflexão ela é muito importante, porque a partir disso a gente começa a ter uma consciência maior aí, né, de em quais situações vem nos fortalecendo, outras vêm nos prejudicando. Só que agora eu gostaria de te trazer aqui para uma nova reflexão. Eu queria te elevar um pouco mais a tua visão e você analisasse um pouco fora da caixa a tua vida. Eu queria que você imaginasse o seguinte: nesse exato momento, você estivesse em pé sobre uma plataforma. Uma plataforma. Imagina uma plataforma de madeira. E nesse exato momento você está sobre ela. Ela está te amparando. Só que essa plataforma ela está amparada por 4 pilares. E esses pilares nós chamamos de pilares da nossa vida. E eu vou te apresentar eles agora. Então nós temos a área física, o pilar, né, físico, mental, espiritual e emocional. São esses pilares que sustentam a nossa vida. Então quando a gente fala do pilar físico, nós estamos falando da nossa saúde, da nossa energia, da nossa capacidade humana, física, de poder nos movimentar, poder dormir, poder se alimentar adequadamente. Então, quando nós falamos do pilar mental, nós estamos falando da nossa mente, ou seja, dos nossos pensamentos, aquilo que nós acolhemos, né? O nosso pensamento, o nosso foco, aonde nós estamos direcionando o nosso foco, a nossa atenção. Quando nós falamos da parte espiritual, está relacionado ao encontro com você mesmo. Ou seja, o autoconhecimento, a busca do ser superior, a sua conexão com a natureza, com as pessoas que estão em sua volta, essa conexão espiritual com você mesmo. Sabe aquela sensação de estar bem consigo mesmo? Quando você está ligado com você, quando você está interligado, quando você está num ambiente
onde você sente uma boa energia. E do lado emocional, nós estamos falando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que nós estamos sentindo nesse exato momento. Qual é o sentimento predominante que você vem tendo? Eu estive lendo aí um dos livros do Jacob Petrie, esse livro que fala sobre as 16 leis do sucesso, que foi uma adaptação aí da Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Inclusive, eu tenho alguns vídeos que eu estou fazendo aí no meu canal do YouTube, eu vou deixar aí para você. Entre e assista lá, eu estou trazendo, cada vídeo eu estou falando de uma dessas leis. Então, Napoleão Hill escreveu as 16 leis necessárias para levar ao triunfo, ao sucesso. E Jacob Petrie, então, ele fez uma adaptação de uma linguagem mais moderna. E eu lendo essa atualização, no livro dele ele fala o seguinte: os seus pensamentos podem te enganar, pode ser confuso. Às vezes você não sabe muito bem o que você quer, o que você gostaria de fazer. Num dado momento você está pensando numa coisa e num dado momento você está fazendo outra, pensando em outra. Mas se nós nos voltarmos para o nosso coração, para os nossos sentimentos, a gente vai conseguir buscar as respostas mais assertivas. Sobre todos esses pilares da vida que eu falei para você, como que eles estão? Estão bem sustentados? Ou existe um desses pilares que você não vem dando tanta atenção nesse momento? Ou seja, imagine que a sua vida existe uma linha acima e abaixo. O que é viver acima ou abaixo da linha da vida? Eu comentei com vocês agora há pouco que a nossa vida, o que nos acontece é uma resposta aos nossos comportamentos. Então a nossa vida é uma continuidade de resposta aos nossos comportamentos. E nossos comportamentos estão diretamente ligados aos estímulos do que nos acontece. O que nós precisamos é encontrar a melodia no meio do ruído. É quando você, apesar de todas as situações contrárias, todas as críticas, todos os comportamentos, os maus exemplos, os conselhos desanimadores, é você continuar focado, sabendo exatamente onde você quer chegar. E uma pessoa que vive abaixo da linha da vida, geralmente é aquela pessoa que encontra desculpa para tudo. Geralmente ela coloca que ela sabe o que tem que ser feito, ela sabe que ela tem que cuidar mais da sua saúde, ela sabe que ela tem que fazer uma faculdade se ela quiser subir na sua carreira ou conseguir uma nova oportunidade, ela sabe que ela precisa parar de fumar porque ela sabe que aquele vício vai tirar a sua vida num momento ou outro, ela sabe que ela precisa passar a dar mais atenção para os filhos, para o marido, para a esposa. Ela sabe que ela tem que melhorar mais como pessoa, como ser humano, que ela tem que saber ouvir mais as pessoas, só que ela começa a dar desculpas. O que é achar desculpa? É sempre buscar uma justificativa para continuar fazendo sempre as mesmas coisas. Caçar culpados, Então, na maioria das vezes, começa a culpar as pessoas. Porque é o governo, porque é minha mãe, porque é meu pai, porque se o meu marido fosse assim, porque se os meus filhos fossem melhores, porque se o meu patrão desse mais atenção, porque se a minha empresa tivesse mais oportunidade. Viver na negação. O que é viver na negação? Viver na negação é quando elas sabem que ela tem um devido problema e assim ela acha um meio para poder fugir daquela responsabilidade. Na verdade, ela querer tapar o sol com a peneira, ela querer esconder a realidade tal qual ela é. Outro ponto, inferioriza suas competências. Quem vive abaixo da linha da vida não enxerga as oportunidades que a vida nos dá. Ela não percebe que a vida é feita de fantásticas, inúmeras possibilidades. A todo momento estão acontecendo coisas em nossa volta, que basta nós abrirmos um pouco o nosso horizonte, o nosso foco, que nós vamos encontrar a resposta para tudo o que nós precisamos. Stephen Covey fala no seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E o primeiro hábito que ele fala é justamente a questão da proatividade. O que é ser proativo? Ser proativo é quando você tem liberdade de escolha, de tomar as decisões baseadas nos seus princípios e valores. É quando você consegue tomar uma decisão baseada em realmente no que você quer e não de acordo com os estímulos que você recebe. Já Daniel Goleman fala no seu livro Inteligência Emocional, que é isso que nós precisamos desenvolver se nós queremos chegar ao sucesso. É isso, inteligência emocional é isso. É você saber agir da melhor forma,
mesmo diante do caos. Lembra que a gente falou sobre Napoleão Bonaparte, que mesmo as coisas saindo fora do controle, ele agia de forma fria para poder tomar as decisões cabíveis. Ele não se deixava levar pela emoção daquele momento, pelo problema existencial ali. Ele pensava, ou ele já tinha desenvolvido uma estratégia, um segundo plano. E é isso que nós precisamos, ter essa maturidade emocional. E o que é viver acima da linha da vida? No primeiro momento vem a responsabilidade. O que nós entendemos por responsabilidade? Responsabilidade não é fazer somente o que eu quero, mas fazer o que é necessário. Nós estamos falando também de caráter, que não é fazer somente para os outros, mas fazer para que eu saiba que realmente eu estou tomando as decisões baseadas nos meus princípios e valores. Propriedade. O que é? Viver em propriedade é perceber que, sendo bom ou mal, é nosso. É a nossa vida e fomos nós que fizemos. A propriedade, ela permite lançar um olhar sobre o futuro. Quando vivemos em culpa, vivemos com um olhar sobre o passado. A propriedade nos proporciona um poder de mudar o futuro. Não interessa o passado, não interessa de onde viemos, não interessa o que passamos lá atrás, quais as decisões, os erros que nós fizemos ou cometemos. É você ser genuíno nas suas decisões. O que é prestação de contas? É você dar devolutivas. Como é chato você muitas vezes pedir o favor, uma ajuda de alguém, aquela pessoa se comprometer com você, virar as costas e nunca mais te dar uma satisfação. Prestar contas. Precisamos prestar contas para as pessoas que estão em nossa volta. Dar retorno. Deixar as pessoas a par do que está acontecendo quando eu me comprometo com uma causa, com uma dada situação, em ajudar, quando eu acato um certo compromisso junto com outras pessoas. E as pessoas que vivem acima da linha da vida, elas comportam-se diferente de um termômetro, e sim como um termostato. O termômetro reage ao ambiente, já o termostato ele regula a temperatura do ambiente. Um exemplo, o ar-condicionado. Ele identifica a temperatura de um ambiente, então ele trabalha até a temperatura se igualar àquele ambiente. E aí ele tenta manter aquela temperatura ou a temperatura ideal. E é isso que a gente precisa, essa é a diferença. Esse é um dos princípios do sucesso. A diferença entre comandar e ser comandado. Escolher ou deixar que escolham por você. Tomar as suas próprias decisões ou decidir de acordo com o que as pessoas em sua volta diz o que é para fazer ou não é para ser feito. Então, você consegue analisar aonde mais você vem estando? Você vem estando mais acima ou abaixo da linha da vida? Quais são os comportamentos, aqueles que nós falamos lá atrás, que você acha que pode estar interferindo para você talvez estar abaixo da linha da vida? Ou em alguns momentos da tua vida, você está se comportando abaixo da linha da vida? Nós chamamos de comportamentos sabotadores. São aqueles comportamentos que nós sabemos, temos consciência algumas vezes, né, que eles são comportamentos ruins, mas nós continuamos praticando. Ou alguns comportamentos que nós nem sabemos que temos. Então nós precisamos entender que não importa o quão talentosos sejamos, ficamos restritos a comportamentos que limitam o nosso desempenho e definem o motivo de nossos fracassos. Precisamos identificar as nossas crenças limitantes. Algum pensamento que foi colocado lá e foi repetido, alguma ação que você tomou, que você viu alguém fazendo e ela veio sendo repetida ao longo dos anos. Algumas heranças hereditárias aí que a gente pode ter ouvido lá na nossa infância. Você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ninguém, tem que seguir o exemplo do seu irmão. Você é burro, você é igual ao seu pai, puxou tudo o que ele tem de ruim, tal pai, tal filho. Coisas que você está se alimentando diariamente. Então, exemplo, o mundo é perigoso, os ricos são mais felizes, você só será aceito se for magro, os homens são todos iguais. E algumas crenças pessoais que talvez está lá na nossa cabeça, que a nossa mente insiste, né, em ficar lá batendo na mesma tecla. Ah, não sou capaz, ninguém gosta de mim, eu sei que não vou conseguir, ah, não sou merecedor, ah, já tentei e não deu certo. Então, nós precisamos
de uma vez por todas, reconhecer quais são essas crenças e aonde ela vem nos atrapalhando a nossa vida, para que a gente possa ser mais realizador e menos procrastinador. O que é o procrastinador? Aquele que sempre deixa para depois. Então, de nada adianta eu estabelecer metas e objetivos e eu não trabalhar em cima. Não adianta eu ter aqui na minha cabeça o que eu quero fazer, mas eu não estou colocando em ação. De nada adianta estabelecer um plano se eu não sigo rigorosamente esse plano. Você já percebeu que é muito mais fácil nós nos comprometermos com outras pessoas do que com a gente mesmo? Eu estou falando por experiência própria. Quantas vezes eu coloquei, poxa, eu vou começar a caminhar todos os dias, pela manhã, um exemplo. E aí, chega aquele momento, você fica, poxa, poderia dormir até um pouco mais tarde. Ah, não vou caminhar agora porque é inverno. Ah, não vou caminhar agora porque está quente, é verão. Ah, porque hoje eu tenho que chegar mais cedo no meu trabalho. Ah, porque estou muito atarefado. Ou então porque você tem muito trabalho, você tem que trabalhar até mais tarde e aí não tem tempo, tem que ficar um tempinho com a família. Ou seja, a gente começa a procrastinar. Ou quando você estabelece um projeto, você idealiza e você sempre posterga, demora para começar. Ou começa, mas não dá gás. Você não trabalha com afinco para conseguir ver aquilo realizado. Isso é procrastinar. Então nós precisamos saber onde nós estamos procrastinando na nossa vida. Essas metas que você não conseguiu atingir lá no ano passado, será que em algum momento você não procrastinou? Será que você não estabeleceu, colocou no papel, idealizou, mas você não parou para olhar o que você tinha planejado? Ou você começou a jogar isso para frente, vou esperar mês que vem, vou esperar semana que vem, e você nunca começava? Será que você não utilizou o seu tempo de forma ruim, em vez de você ir lá fazer aquilo que precisava, você preferiu ficar na frente da televisão, preferiu ficar no WhatsApp, no Facebook, se alimentando de coisas que não estava te trazendo e não vinha trazer nenhum benefício? É importante nós começarmos a prestar atenção. Aonde está o nosso foco? Naqueles 4 pilares lá da sua vida: física, mental, espiritual e emocional. Tem alguma delas que você não vem dando foco, não vem dando atenção? Alguma dessas áreas você estabeleceu algumas metas, mas você procrastina e você não inicia, você não começa, ou você começa e você não dá gás para fazer as coisas acontecer? Então eu queria que você analisasse agora. Eu tenho uma ferramenta aqui que eu vou apresentar para você. Essa é uma ferramenta muito comum utilizada nas sessões de coach. Então isso a gente faz para que o coach ele consiga visualizar a sua vida. Vamos imaginar que a sua vida seja uma roda. E essa ferramenta, nós chamamos de mandala da vida, ou roda da vida, ela nos dá uma clareza maior para que a gente possa, então, entender e conhecer em que área da nossa vida a gente está bem, qual área que a gente precisa dar uma melhor atenção. Então eu vou deixar aí para você, vou deixar um link, se você quiser fazer online, vou deixar um link aí para você fazer, mas você pode fazer bem simples, tá? Você faça um círculo, eu vou te passar agora os passos. Faça um círculo e você vai dividir esse círculo em 12 partes. Agora, para cada parte, para cada fatia dessa, você vai atribuir uma área da sua vida. Então ali nós temos a primeira, saúde, a outra, desenvolvimento intelectual, a outra, emocional, a outra, realização ou propósito, a outra, financeira, a outra, contribuição social, a outra área, a familiar, a outra, amorosa, outra área, vida social, a outra área, hobbies ou lazer, diversão, depois a penúltima, plenitude e felicidade, e a última, espiritualidade. Agora, eu gostaria que você desse uma nota de 1 a 10 para cada área da sua vida. O que você vai fazer? Você vai dar uma nota e você vai pintar
esse gráfico como se fosse um gráfico, você vai pintar essa fatia. E vai fazendo assim para cada área. Você vai dando uma nota e você vai pintando a fatia até a nota correspondente. Depois que você deu uma nota e você pintou, se você pode pintar com a própria caneta, o próprio lápis, mas é importante que você pinte, tá? Isso vai dar um gráfico, você vai ter uma visão bem interessante dessa roda. Vamos lá. Pause o vídeo aí e faça o exercício. Bom, agora que você finalizou a sua roda da vida, eu gostaria que você olhasse para ela e você me responda. Essa roda é redonda? Essa roda, ela roda? Então uma roda, ela precisa ser redonda para que ela possa rodar, certo? E a sua roda da vida, como está? Existem áreas em que você deu uma pontuação maior? E aquelas áreas que estão com uma pontuação menor? Quais áreas são? O que você precisa fazer? Você já tem uma meta estabelecida para você melhorar essa área? Para você elevar essa nota? Então aqui nós começamos a entender, aí você já começa a trabalhar algumas metas para 2019. Você já pode começar a traçar a partir daí, nessa primeira aula, algumas metas, principalmente para a sua roda da vida. E aqui nós finalizamos então essa aula, falando da importância da clareza para que nós tenhamos um entendimento maior sobre nós. E outra coisa interessante, nós temos que entender que o mapa não é o território. Esse mapa que compõe a nossa vida, ele não é o verdadeiro território. Esse mapa é apenas uma percepção que nós temos da realidade que está em nossa volta. Então a mesma percepção que eu tenho não é a mesma que você tem. Não é a mesma que o seu vizinho, que o teu pai, que a tua mãe, que os teus irmãos, porque cada um de nós tem uma percepção diferente da realidade. E aquilo que a gente entende como realidade é apenas a nossa realidade, e não é a realidade real. A realidade real, ela está fora. E muitas das vezes é por isso que a gente tem dificuldade para encontrar algumas respostas, porque nós olhamos apenas para a nossa realidade. A gente observa as coisas apenas com o nosso filtro interior. E aí é preciso a gente abrir a nossa cabeça, pensar fora da caixa, buscar entender, se entender, para que a gente possa entender os outros e a gente possa entender o contexto. Daniel Goleman, no seu livro Foco, ele fala que existem 3 formas de focos diferentes. O foco em nós, o foco nos outros e o foco no contexto, naquilo que nos rodeia, no ambiente. Então eu preciso conhecer a mim mesmo. Já dizia Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Então eu preciso me conhecer para que eu possa conhecer as outras pessoas, para que eu possa entender as outras pessoas, desenvolver o senso de empatia. E assim fica muito mais fácil eu poder entender o contexto e poder viver, né, nesse mundo tão complexo. Eu vou deixar aqui embaixo o link das redes sociais, Facebook, Instagram e o meu canal no YouTube. Siga lá que eu vou estar sempre postando vídeos, novidades. E eu gostaria que você comentasse aí, né, o que você achou da aula, dá um feedback. Então, chegamos ao final da nossa primeira aula, falando sobre o nosso momento atual, a clareza, entendendo ou reconhecendo o nosso mapa de vida. Eu espero você na próxima aula, que vai estar liberada a partir de amanhã. Fique atento ao seu e-mail. E nessa aula a gente vai falar sobre a nossa visão de futuro, definindo aquilo que eu quero. Como definir uma visão de futuro clara e objetiva. Então, que esteja de encontro com o meu propósito. E fica essa pequena frase de Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes.